O tema da aula é o arrebatamento. E o texto que vai dar suporte à nossa aula está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo, ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, abra o coração de cada um dos seus eleitos, para que eles possam compreender as coisas que serão aqui proferidas desse altar. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nada é mais importante para nossas vidas do que o conhecimento da Tua Palavra, porque o Senhor mesmo disse que a falta desse conhecimento faz com que o Teu povo seja destruído na sua firmeza espiritual, destruído na sua boa fé, destruído na sua capacidade de conhecer Deus. Sem conhecimento não se conhece o Deus da Bíblia, se conhece o Deus dos homens que não têm Deus. Mas com conhecimento nós passamos a conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. É o conhecimento da verdade que nos liberta de todas as amarras que o pecado e a iniquidade podem proporcionar à vida de um homem. E que nessa noite, meu Senhor, nós possamos subir um degrauzinho a mais no conhecimento de Deus. Que nós possamos galgar um pouco mais o conhecimento da Tua Palavra, da Tua verdade. Mas para isto é necessário que o Teu Espírito Santo nos ensine, porque homem algum tem capacidade de ensinar a outro homem. Se não for o Teu Espírito ensinando, se não for o Teu Espírito abrindo o entendimento, ninguém compreende nada. O homem, o pastor, o máximo que ele pode fazer é explanar a Tua Palavra com verdade. Mas na realidade quem ensina, quem dá entendimento perfeito é o Teu Espírito. E que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo ensine a Tua igreja, ensina ao Teu povo, usa-me como instrumento da Tua vontade, inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, olha, foi exatamente em cima desse texto que eu acabei de ler aqui, esse versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que um dia alguém criou um ensinamento completamente errado sobre o arrebatamento da igreja. De repente alguém criou na sua mente uma ficção, criou na sua mente uma fantasia de que antes da segunda vinda de Cristo, a igreja seria ou será arrebatada aos céus. Alguém criou isso na cabeça. Se não antes da segunda vinda de Jesus, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser levada para os céus. E a partir daí, começaram a ensinar na igreja que de repente vai ter um dia que os crentes serão arrebatados. Se estiver dirigindo um automóvel, vai ser tirado ali do automóvel, e o automóvel vai seguir desgovernado. Se estiver pilotando um avião, for um piloto de avião, aí o avião sai sozinho, vai se despedaçar lá. Fazem até filmes sobre isso, né? Tem até filmes mostrando como é que será esse arrebatamento, e daí por diante. Agora veja, aqueles que criaram esse falso ensinamento, eles dizem o quê? Que após a igreja ser arrebatada, virá um período chamado de a grande tribulação. E eles dizem assim:
a igreja já terá saído da terra, começa a grande tribulação, e que só o povo judeu e aqueles que não aceitaram Jesus passarão por essa grande tribulação. Disse, não, a igreja foi arrebatada. E dizem que a grande tribulação é uma oportunidade nova que Deus vai dar para que os judeus se convertam e para aqueles que não aceitaram Jesus, aceite. Então ele diz que somente depois disso tudo é que vai se dar a segunda vinda de Cristo. Esse é o ensinamento. Alguém já ouviu esse ensinamento alguma vez? Já ouviu? É isso mesmo? É exatamente isso, né? Então, na verdade, se criou uma fantasia, isso é uma fantasia, né? E usaram esse versículo aqui para procurar dar veracidade a essa fantasia. Quem ensina isso tenta a todo custo fazer o apóstolo dizer aqui aquilo que na verdade Paulo nunca disse. Paulo nunca falou isso aqui, mas eles tentam de todas as maneiras fazer Paulo dizer uma coisa que ele nunca falou. Porque o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de um arrebatamento que vai se dar antes da grande tribulação. Ele não está dizendo isso aqui. Em momento nenhum ele está dizendo isso. Ele não está ensinando aqui que a igreja vai ser arrebatada, que só os judeus vão ficar durante a grande tribulação, e que depois de um período de grande tribulação virá a segunda vinda de Cristo. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, pelo amor de Deus. Então vamos ler o pensamento da apostila, que diz assim: o objetivo desta aula é mostrar biblicamente a verdade do arrebatamento, um evento que se dará no dia da segunda vinda de Cristo, coroando desta forma o plano perfeito da salvação de Deus. Olha, irmãos, o arrebatamento da igreja se dará no dia da segunda vinda de Cristo. Não é antes da segunda vinda. Não existe aqui na Bíblia. Então, o ponto 1 diz isso. O arrebatamento da igreja se dará no dia da segunda vinda de Cristo. Então vamos ler agora o texto completo, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Vamos ler. Então diz assim, acompanha aí na tua Bíblia. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, quem estiver vivo naquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitam primeiro, sabe? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Paulo está ensinando aqui sobre aquilo que vai acontecer no dia da segunda vinda de Cristo. O que acontecerá no dia da segunda vinda de Cristo? Ele disse aqui, ó: os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, logo em seguida, os crentes que ainda estiverem vivos nesse dia serão arrebatados, é tudo no mesmo evento, juntamente com eles, com os mortos que acabaram de ressuscitar. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, né? E ele diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas estaremos para sempre com o Senhor aonde? Nos ares? Vamos ficar nos ares voando? Não. Olha, esta palavra aqui, encontro, no texto grego original, essa palavra é apântese.
que significa sair para dar boas-vindas a um visitante ilustre que vem vindo. Eu vou explicar. Sempre que se usava essa palavra aqui, era para descrever as boas-vindas que a população de uma cidade ia dar publicamente a um visitante ilustre que estava vindo visitar aquela cidade. Por exemplo, chegava um rei de um outro lugar. Então, quando o rei vinha lá na entrada da cidade, então a população daquela cidade, para dar as boas-vindas àquele rei, saía da cidade até, antes dele chegar, ao encontro dele, para retornar com ele para a cidade, para vir junto com ele, dar as boas-vindas. Então era muito comum isso acontecer naquele tempo, né? As pessoas saíam, iam dar as boas-vindas a um visitante ilustre e voltavam em companhia daquele visitante ilustre para a cidade. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que tanto os filhos de Deus, que ressuscitarão dentre os mortos, quanto aqueles que serão arrebatados, serão levados, serão conduzidos, serão levados ao encontro do Senhor que vem vindo, entre nuvens, né? O Senhor vem entre nuvens com os anjos de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos são arrebatados e todos serão levados ao encontro do Senhor que vem vindo. Após esse encontro, todos voltarão com ele à terra, onde o reino eterno de Deus vai ficar estabelecido. Pastor, por que há esse encontro nos ares? Por que não fica todo mundo esperando aqui? Por que há necessidade dos mortos ressuscitarem, ir ao encontro do Senhor, os vivos serem arrebatados e juntamente com os mortos que já ressuscitaram, todos irão ao encontro do Senhor? Porque é nesse momento que Deus destrói os céus e a terra e cria novos céus e nova terra. Os ímpios vão estar na terra, serão destruídos por fogo. Deus destrói tudo. Por isso que vão estar todos nos ares, para não sofrer nenhum dano. Aleluia, né? Então ele faz tudo novo e todos voltam para reinar eternamente com Deus. Então, você não encontra em nenhum lugar aqui da Bíblia esse ensinamento errado que está estabelecido aí dentro das igrejas, de que vai haver um espaço de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Não tem isso aqui na Bíblia. E tem mais. Essa falsa doutrina que está aí hoje estabelecida na maioria das igrejas, você sabia que ela foi criada apenas de 100 anos para cá? É de 100 anos para cá que criaram esse ensinamento e colocaram dentro da igreja. Até 100 anos atrás não existia esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Isso é coisa nova, de 100 anos para cá. Então, na verdade, o que o Paulo está ensinando à igreja é que todos esses fatos que ele está narrando aqui e que nós acabamos de ler, vão ocorrer quando? No dia da segunda vinda de Cristo. Olha, irmãos, isso aqui é nada mais, nada menos do que o cumprimento daquela promessa que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Qual foi a promessa, pastor? Vamos lá no livro de João. É o cumprimento dessa promessa aqui. João capítulo 14. Versículo 1 a 3. O Senhor Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Ora, qual é esta casa de meu Pai que ele disse há muitas moradas? O novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. O Senhor disse: eu vou preparar-vos um lugar. Então, ao longo desta era da igreja, Jesus está preparando o lugar para nós habitarmos eternamente com Ele. Ele está reinando. Ele está aguardando tão somente que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Veja que aqui na primeira parte do versículo 3, ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, quando eu for e todos os meus inimigos forem postos por estrado dos meus pés, quando o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre,
onde já se encontrarão a besta e o falso profeta. Depois de tudo isso feito, ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, é no momento da sua segunda vinda que ele recebe todos os seus filhos para estarem juntamente com ele. E para sempre. Para estarem para sempre com ele. Os filhos do diabo, a descendência da serpente, serão lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno também serão lançados para dentro do lago de fogo. Então, a descendência da serpente, ela vai passar toda a eternidade no inferno. Enquanto que aqueles que Deus predestinou para a salvação viverão eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. Amém? Esse é o ensinamento da Bíblia, isso é a verdade da Bíblia. Fugiu disso aqui é ficção científica. É fantasia que alguém cria na cabeça, sabe, e sai falando bobagem por aí afora. Mas nós vamos falar mais. O ponto 2. Deus vai destruir esta terra pelo fogo e criar tudo novo. Você sabe, olha, irmãos, não tem se ensinado nas igrejas sobre o novo céu e sobre a nova terra. É lamentável, mas não se ouve falar mais disso dentro da igreja de Jesus. O povo de Deus, quase que na sua maioria, desconhece essa verdade. Você pode ver que a maioria do povo de Deus imagina que vai passar uma eternidade em algum tipo de céu aí nos ares. Pode ver, você, né? Faz até hino. Eu vou morar lá no céu. Aí a pessoa imagina que é do céu, lá em cima. Todo mundo voando num tipo de céu nos ares. Não, não, não. A Bíblia mostra claramente que haverá um novo céu e uma nova terra. Aí você diz: pastor, por que Deus vai destruir pelo fogo esse céu e essa terra de hoje e criar tudo novo? Por que há essa necessidade? Por que Deus vai fazer isso? Boa pergunta. Vamos ver isso. Abra em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 em diante. Todos acharam? Posso ler? Então vou ler. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então veja, em Adão, toda essa terra que Deus criou se tornou maldita. Olha, nada do que existe hoje, irmãos, vai permanecer, porque em Cristo ela vai se tornar o quê? Bendita. Em Adão se tornou maldita, mas em Cristo ela vai se tornar bendita. Então, nada do que existe hoje vai existir no reinado eterno de Deus. Quando o Senhor for reinar eternamente com o seu povo, nada disso aqui vai existir. Deixa eu mostrar para você, está na apostila, não está? 2 de Pedro, está. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha como era a pregação na igreja. Olha quais eram os assuntos que eram levados para os púlpitos naquela época. Hoje querem ficar falando de bobagem, de corrente, de enxofre, de óleo, de G12, né? O povo de Deus não conhece Bíblia, não tem conhecimento. Então, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Pedro diz: porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados, né, para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
Agora vá no capítulo 10. Ele diz, no capítulo 10 não, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quer dizer, num momento que ninguém espera. O ladrão sempre vem quando você menos espera. Você nunca imagina, o cara vem lá e rouba, né? Então, o dia do Senhor será assim, de surpresa, de repente. Por isso que é bom estar prevenido sempre, né? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados, fogo, né? Destruindo tudo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, a verdade é que toda essa maldição que sobreveio à terra, que sobreveio a todos os filhos de Deus, por causa do pecado do homem, um dia tudo isso vai ser removido. Um dia tudo isso vai acabar, todo sofrimento, toda dor, sabe? Deus vai restaurar tudo, tudo de ruim, tudo que afronta contra a vida, tudo que traz sofrimento, tudo que impede a felicidade das pessoas aqui na terra, é consequência do pecado. Porque se o homem não tivesse pecado, nada disso aconteceria, né? Mas um dia tudo isso vai ser removido. Toda a criação de Deus, irmãos, será renovada, será feita, Deus vai fazer tudo isso de novo. Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18 em diante, olha o que o apóstolo diz aqui. Porque para mim, tenho por certo, quer dizer que ele não tinha dúvida, ele tinha uma convicção tremenda, né? Que os sofrimentos do tempo presente, o que é o tempo presente? O período que você vive aqui nessa terra. Eu só tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, ao erro, à maldição, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Deixa eu explicar uma coisinha rapidamente aqui. Porque quando fala assim, aguardando a adoção de filhos, aí tem gente que dizer, mas peraí, nós não já éramos filhos antes da fundação do mundo? Como é que agora nós seremos adotados como filhos? Porque nós sempre fomos filhos de Deus como espíritos. Deus nos criou como seres espirituais, né? A imagem e semelhança dele. Agora, na carne, o único que foi chamado filho de Deus, quem foi? Jesus. O único corpo de carne que existiu, sem que precisasse o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher, foi o corpo de Jesus. Porque foi o próprio Deus que gerou, de uma forma sobrenatural, aquele corpo. Então, nós seremos adotados como filhos, no sentido de corpo, quando nós recebemos o quê? Um corpo glorificado, sem a semente do pecado. Você vai receber um corpo, que não vai ser esse corpo aí. Isso aí foi o espermatozoide do teu pai, fecundou o óvulo da tua mãe e começou a gerar no ventre dela. Nós vamos receber um corpo dado pelo próprio Deus. Então, na carne, no corpo glorificado, nós seremos como filhos adotados. Porque o único que foi gerado foi o corpo de Jesus. Amém? Bom, então veja. Toda a criação
Paulo diz aqui, aguarda a ser redimida, aguarda a ser renovada. Da mesma forma, o apóstolo diz, que nós que somos de Deus, aguardamos com ansiedade um novo corpo glorificado. Aguardamos um corpo que não tem a semente do pecado. Nós aguardamos com ansiedade isso. Então eu quero que você observe que a ressurreição dos filhos de Deus, num corpo glorificado, exige uma nova terra. Senão não precisava ter corpo glorificado. Se é para ficar no espaço, nos ares, num tipo de céu no espaço, para que corpo glorificado? Por isso que o fato de Deus dar um corpo glorificado já prova que exige que haja uma nova terra. Porque esta nova terra é o lugar que o Senhor Jesus disse que foi preparar para nós habitarmos para sempre com Ele. Ele disse, olha, eu estou preparando, estou esperando que todos os meus inimigos sejam postos debaixo dos meus pés, né? Quando eu lançar no inferno o diabo, o falso profeta, a besta, a morte, aí sim, eu vou criar novos céus e nova terra. E há muito lugar para vocês lá. Veja, por favor, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. João diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre o quê? Sobre a terra. Olha, e eles vão reinar sobre a terra, a nova terra que Deus vai criar. Agora, veja em Mateus a promessa que Jesus fez no Sermão da Montanha. Vamos lá, Mateus 5, né? Mateus capítulo 5, versículo 5. Olha o que ele disse: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra, né? No Salmo 37, vamos lá no livro de Salmo. Salmo 37, versículo 29. O salmista diz: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Que terra é essa? Que os justos vão herdar e vão habitar nela. Será que é essa terra aí? Você quer habitar nessa terra para sempre? Deus que me livre. Só sofrimento, só dor, só amargura, só desilusão, só tristeza, só problema e doença e tudo que não presta. Não, ele está falando aqui da nova terra que Deus vai criar. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Veja também Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Você vê, né? João, irmãos, ele teve o privilégio de ter uma visão daquele lugar que Jesus disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Agora o Senhor diz: João, vem cá, eu vou te mostrar uma visão do que vai ser esse lugar. E ele disse: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, já não existe. Eu vi tudo novo, Deus faz tudo novo. No versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, quando João diz aqui nesse texto que a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu para a terra, para essa nova terra, quando ele diz aqui
que Deus habitará com seus filhos, os seus filhos ressurretos, que já ressuscitaram, e que o trono de Deus e do Cordeiro será o seu povo. João está, numa linguagem figurada, ensinando a igreja que neste momento aqui, céus e terra não serão mais separados. Agora tudo se mistura, céu e terra serão uma só coisa. Você está compreendendo? Passa a ser uma só coisa, uma coisa extraordinária. Veja que, e outra coisa, essa cidade santa é uma linguagem figurada. Aqui é a igreja. Não é uma cidade que vem, não, porque as ruas são de ouro, eu vou andar em rua de ouro. Oh, isso tudo é um simbolismo, irmão. Falam tanta bobagem sobre isso que é uma coisa impressionante, né? Leia o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: João, eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, isso é fiel, isso é verdade de Deus. Deus, eu vou fazer tudo novo outra vez. Eu vou consertar tudo que o pecado destruiu. Disse-me ainda, versículo 6. Isso é Deus falando com João, viu? Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu pergunto, quem é que vai herdar esta nova terra? O vencedor, os eleitos, os predestinados. Isso é adjetivo. Pastor, eu vou ter que vencer alguma coisa, hein? Porque tem gente que pega esse versículo aqui, tá vendo, irmão? É o vencedor, viu? Você tem que lutar contra o diabo, senão o diabo te vence. O diabo já foi vencido. Isso é um adjetivo. Ele está adjetivando o vencedor. Ele podia dizer, a ovelha herdará esta terra. Ele podia dizer, os predestinados herdarão essa terra. Então, quem vai herdar essa terra? O vencedor, os eleitos, as ovelhas, os predestinados. Aqueles que a Bíblia chama de justo. Aqueles que a Bíblia chama de mansos e limpos de coração. É isso que ele está falando aqui. Agora eu vou mostrar para você uma profecia do profeta Isaías sobre esse novo céu e essa nova terra. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Vamos lá em Isaías 65. Profeta Isaías, capítulo 65. Versículo 17 em diante. Pode procurar aí, que eu espero. Acharam? Posso ir? Ok. Então veja bem, Deus fala através do profeta Isaías e diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Deus cria novo céu e nova terra, e nós não vamos nos lembrar de nada desse mundo, graças a Deus, irmão. Nada, não vai ficar lembrança de nada, graças a Deus que não vai. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. A Jerusalém espiritual, a igreja, formada por gentios, judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus. Né? E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Você vê, o profeta Isaías, ele profetizou sobre o novo céu, sobre a nova terra. Pedro falou sobre o novo céu, sobre a nova terra. João escreveu sobre a visão que Deus lhe mostrou desse novo céu, dessa nova terra. Está tudo aqui na Bíblia. Que lástima que não se fala mais na igreja dessas coisas. Não se prega sobre isso, não se ensina sobre isso, sabe? Aí você vê o povo aí com a visão voltada só para o aqui e agora. As pessoas achando que a vida se resume aqui.
né? E eles ensinando teologia da prosperidade, e todo mundo enlouquecido atrás de bens materiais, de riqueza, de ficar rico, de ter roupa de grife, de comprar carro novo, ter casa própria, senão a vida não presta. Oh, você vai morrer e vai perder de viver, tem que viver, como se tudo se resumisse a esse mundo. Não. A vida nessa terra é tão fugaz. É como um flash de uma câmera fotográfica. Acaba. É assim a vida nesse mundo. Passa no estalar de dedos. Se você tiver o privilégio de viver até os 70, 80 anos, eu pergunto, o que representa 80 anos? Nada. Nada. Eu tenho 51. 51. Se Deus permitir que eu viva até 70, quer dizer que eu só tenho 19 anos pela frente. Olha, o que representa 19 anos mais? Nada. 51 passou, que eu olho no espelho e digo, gente, já passou 51 anos? Parece que era ontem que eu tinha meus 18 anos, morando no Rio de Janeiro. Eu olho para o meu filho, 23 anos mais velho, mais alto do que eu. Eu digo, gente, tem 23 anos meu filho. Parece que foi ontem que ele estava no meu braço, um bebezinho de 3 meses. Já se passaram, passa rápido. Muito rápido, muito rápido. Amém? Agora, veja o versículo 20. Ele diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ora, o que significa não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos para que não cumpra o seu? O que significa isso aqui? Significa que nesta nova terra, todos os filhos de Deus, todos, viverão o quê? Eternamente. Vida eterna com Deus. O que João disse lá em Apocalipse? Nós lemos ainda há pouco aqui. Apocalipse capítulo 21, 24. A morte já não existirá. Não haverá luto. Então é isso que ele está falando aqui. Agora, a segunda parte desse versículo aqui tem um problema gravíssimo de tradução, que é um dos graves problemas que nós temos nas nossas Bíblias, né? Na versão revista e corrigida, diz assim, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Essa expressão 100 anos, no hebraico, significa longevidade. Essa expressão é símbolo de uma vida sem fim na nova terra. Sabe, não são 100 anos literais, né? A tradução correta seria, né, longevidade, vida eterna, vida sem fim. Então ele está dizendo, o jovem, o eleito, o predestinado, viverá eternamente. Mas o pecador, o vaso de desonra, aquele que Paulo diz que é vaso de ira, preparado para a destruição, será amaldiçoado para sempre, lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o sentido dessa parte aqui. Mas como as nossas traduções são muito confusas em alguns textos, olha, as pessoas leem e ficam sem entender. Espera aí, é eterno ou é 100 anos? Como é que é a história aí? Você está compreendendo? O sentido é esse, longevidade. No versículo 21, ele diz, eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as suas próprias mãos. Então, você vê, nessa terra que nós vivemos hoje, como eu acabei de dizer, irmãos, a nossa existência é tão curta, que aquilo que eu edifico, aquilo que você edifica, aquilo que nós edificamos, na verdade é para que outros habitem. Às vezes você passa a vida inteira trabalhando, para conseguir ter uma casa própria. Tem gente que só consegue casa própria quando está no finzinho da vida. Oh, agora acabei de pagar, agora eu tenho a minha casa própria. Aí, puf, fecha o paletó e vai embora.
nem desfruta da casa. Ou não é verdade? É verdade, irmãos. Agora, nessa terra, ele está dizendo aqui que o que nós plantamos é para que outros comam, né? Normalmente os filhos, os netos, e às vezes quando não tem filho nem neto, é outros mesmos, que você não sabe nem quem vai desfrutar. Então, a verdade nua e crua é que nós só usufruímos do que nós fazemos nesse mundo por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo mesmo. Tudo que você conquista nessa terra, você só usufrui por um tempo muito pequeno. Por um tempo muito curto. Como eu disse, se você conquistar alguma coisa e a pessoa luta, se forma aos 30 anos, se formou. Ou conseguir um diploma de curso superior, né? Se ele viver até 70, vai desfrutar daquilo por quanto tempo? 40 anos. Agora, o que representa isso diante de uma eternidade? Nada. Eternidade é eternidade. É para sempre, é para sempre. Amém? Vocês compreenderam isso? Então diga graças a Deus. Agora, na nova terra, ele está dizendo, você vai desfrutar de tudo que você edificar, tudo que você plantar, você vai desfrutar eternamente, porque você não morre mais. É para sempre, é teu, ninguém toma, ninguém vai tomar posse. Porque a longevidade do meu povo, ele diz, será como a da árvore. Que árvore? Da vida. A longevidade do meu povo será como a árvore da vida. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Viu? Não haverá mais morte, é para sempre, é eterno. Vamos entender isso aqui, voltando lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ok? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê, Deus só proibiu o homem de comer de quê? Da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Esta árvore, ela é símbolo da autonomia humana, ela é símbolo dessa coisa horrorosa chamada livre-arbítrio, essa coisa da pessoa querer viver a vida e governar a sua vida independente de Deus, porque é isso que o livre-arbítrio diz. Livre-arbítrio, o dicionário diz, é a capacidade que a pessoa tem de dirigir a sua vida, governar a sua vida, determinar o seu destino, sem submeter-se a ninguém, nem a nenhum senhor, nem a Deus. Que história é essa de o homem ter esse poder nas mãos? Então, o homem podia comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Ele podia viver eternamente, ele podia ter paz, ele podia ter alegria, ele podia ter saúde, ele podia ter prosperidade. Agora, Deus diz, se um dia você desobedecer, perde tudo isso, morre. Que foi o que já tinha acontecido no céu com Lúcifer, né? Desobedeceu a Deus, qual foi a consequência? Morreu. Espiritualmente se tornou diabo, se tornou Satanás, foi expulso dos céus. Aí quando ele chega no paraíso, que vê Deus colocar lá os primeiros filhos dele, Adão e Eva, a serpente, sabendo que a desobediência leva a isto, com astúcia, induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. E é uma coisa que a gente precisa entender. Adão e Eva desobedeceu. Porque foram induzidos astuciosamente pela serpente. Porque no coração de Adão e Eva, irmãos, não havia nenhum desejo, nenhuma vontade de desobedecer a Deus. Eles só desobedeceram porque foram enganados. É como eu induzir você e dizer assim, olha, você pode sair daqui hoje, não precisa parar em nenhum sinal de trânsito, mesmo que esteja vermelho, pode passar. Aí você vai dizer, mas pastor, sinal vermelho é pare. Você está dizendo para eu passar? Passe que instalaram agora um novo sistema. Viu? É um sistema novo, isso aí não estava valendo mais nada. Pode passar. Viu? Tem um sistema lá que trava os outros carros. Quando perceber que você está indo, automaticamente o sistema já para o outro carro lá.
Agora é assim, não se incomode com ver. Aí você sai daqui, o sinal fecha e você passa, o que é que pode acontecer? Uma tragédia. Ou você matar alguém, ou você morrer, ou ficar paralítico, se arrebentar todo. Mas você não estava com nenhuma vontade de desobedecer à lei de trânsito. Eu, diabolicamente, astuciosamente, consegui enganar você. Não, pode ir. Aí você confiou em mim. Adão e Eva confiaram na serpente. Não vai morrer coisa nenhuma. É o contrário. Se você comer, você vai se tornar igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Olha, Deus vai até ficar feliz com vocês. Você vai fazer uma grande surpresa para Deus. É mesmo, vá por mim. Você vai ver como Deus vai dar pulo de alegria com isso. Sabe, foi mais ou menos assim, foi uma indução diabólica. Agora, qual foi o resultado disso aqui? O homem morreu física e espiritualmente. E a terra se tornou maldita. Se tornou maldita. Não havia doenças, não havia inveja, não havia ódio, não havia ciúmes, não havia a natureza hostil. A natureza não era hostil à própria natureza, nem a natureza era hostil ao homem, nem o homem era hostil à natureza. Convivia tudo muito bem. Você lembra quando Adão foi colocar nome nos animais? Tudo lá tranquilo, passava a mão na juba do leão. Como é que é, meu amigo? Tudo bem? Beijinho aqui. Beijava o leão, pega de volta, Adão, tranquilo, sabe? Não tinha problema nenhum, era assim como Deus havia criado. Agora, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, estender a mão e comer da árvore da vida significa a comunhão com Deus, significa a obediência plena a Deus e, por consequência, a vida eterna. Então Deus aqui mostrou de uma maneira muito clara que o homem não pode ter vida, que o homem não pode ter comunhão com Deus, sem que o próprio Deus tome a iniciativa para isso. Ele disse, não pode, ter que ser eu tomando a iniciativa. Não é o homem que vai tomar, sou eu que tomo a iniciativa. O diabo procurou e procura ensinar o contrário disso aqui. Por isso, que toda a descendência espiritual de Adão morre. Quando Adão morreu, por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte passou a todos os homens que Deus predestinou. Todos já nascem mortos espiritualmente. Como é que essa descendência de Adão passa a ter vida outra vez? Por uma iniciativa de Deus. Tem que ser Deus tomando a iniciativa. Se não for a Deus tomar a iniciativa, nenhum de nós se salvaria. Nenhum de vocês seria salvo. Foi Deus que tomou a iniciativa. Veja em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2. Eu estava viajando de Natal para Recife. Aí peguei o voo, é meia hora de voo, né? E eu fui de avião, que sai mais barato do que ir de automóvel. Sabia disso? R$ 69,00 a passagem, de Natal para Recife. De carro são 300 quilômetros. Se eu for de automóvel, eu gasto mais do que de avião. Pegando a passagem na promoção, como eu peguei, né? E aí, eu cheguei no aeroporto, Natal, tinha fila para fazer o check-in, e tinha um moço assim na minha frente, eu fiquei atrás. Aí começamos a conversar, negócio de fila, crise do aeroporto, esses problemas aí, né? Aí conversamos, fizemos o check-in junto. Aí ele perguntou, o senhor já almoçou? Eu digo, já vim almoçado. Ele disse, não, eu ainda vou almoçar. Eu digo, você é de Natal ou de Recife? Ele disse, sou de Recife. Ah, você está aqui, parceiro? Ele disse, não, eu sou advogado. Eu vim para uma audiência, já resolvi, estou voltando. Eu disse, você vai almoçar? Ele disse, vou. Eu digo, eu te faço companhia.
Eu não, já almocei, não vou comer, mas eu faço companhia a você. Aí nos sentamos no restaurante, ele pediu o almoço dele, eu pedi um suco, uma água mineral e ficamos ali conversando. Aí ele disse, e o senhor trabalha em quê? Eu disse, sou pastor evangélico. O senhor é pastor evangélico? Prazer, eu também sou. Eu digo, você é pastor? Eu sou pastor da Igreja Batista. Eu digo, amém, meu irmão, que bênção. Aí começamos a conversar. Aí o assunto já foi para a Bíblia. Já foi para a Bíblia, né? Aí, meu irmão, quando começamos a falar de Bíblia, eu comecei a falar da graça de Deus, Evangelho da Graça, e ele, peraí. Mateus, Marcos, Lucas não são Evangelho? Eu digo, não. Aí comecei a explicar para ele, mostrar na Bíblia. Ele abriu a pasta dele, tirou a Bíblia, eu peguei a minha. Eu digo, confere aí. Eu comecei... Aí entrou predestinação, eleição, filho de Deus, filho do diabo. E ele, poxa, mas isso assim, mas como é que é a predestinação? Mas isso não é uma injustiça de Deus? Não, não é injustiça, é uma justiça de Deus. Aí comecei a mostrar. Olha, o voo atrasou 4 horas. 4 horas no aeroporto esperando. Foram 4 horas a gente falando de Bíblia. E dentro do avião continuamos falando. Descemos em Recife, continuamos falando. Aí nos despedimos, eu digo, olha, queria convidar o irmão para fazer uma visita à igreja, né? Eu vou estar no próximo domingo, eu também estou aqui. O senhor vem domingo? Eu digo, venho. Que hora o senhor faz culto? Eu digo, faço às 9 da manhã e faço às 6:30 da tarde. Vou estar lá. Mas eu já ouvi tanta gente dizer, eu vou lá e nunca vem. Nem dei muita importância, não. Isso foi na quarta. No domingo eu voltei para Recife. Quando comecei o culto, aí entrou. Eu vi que entrou ele e a esposa. Aí sentaram, assistiram o culto. No final vieram falar comigo, eu presenteei eles com um livro. E ele disse assim para mim, pastor, olha, eu já conversei tanto com minha mulher, por isso que ela quis vir. Eu comecei a passar para ela isso que o irmão me mostrou aqui na Bíblia. E ela ficou maravilhada, ela ficou empolgada. Ela quis vir ver. Ela disse, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Qual foi a faculdade que o irmão se formou? Qual foi a faculdade que o irmão se formou? Eu digo a faculdade da burrologia. E tem essa? Eu estava brincando com ele. Eu digo, não, eu não fiz faculdade nenhuma. O senhor não fez faculdade de teologia? O senhor não tem um preparo o senhor não tem um preparo de um seminário? Não. Ele ficou assim espantado. Como é que o senhor sabe tudo isso? Eu digo que o Espírito de Deus me ensinou. Aí foi que ele disse assim, pastor, vou te confessar uma coisa. Vou confessar para o senhor humildemente. Eu fiz faculdade de teologia, eu cursei 5 anos de faculdade, eu estou de queixo caído, eu não conhecia essas coisas, eu lia e não enxergava isso. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ainda bem que ainda tem gente humilde, né? Para dar a mão à palmatória. Eu dei, na minha época, quando Deus me iluminou os olhos, eu digo, opa! Dou a mão à palmatória, eu não sabia nada, preguei errado, 15 anos pregando um falso evangelho. Mas a maioria hoje não vê a verdade, entende, mas diz, aí eu vou assumir que eu preguei errado, e eu vou assumir que eu não sei, que tem que saber agora. Não querem fazer isso, viu? Não querem fazer isso. Então, eu falei para você que neste milênio que nós estamos vivendo, eu chamei para Efésios, não foi? Eu falei capítulo 2, versículo 1. Olha o que fala aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que você estava quando Deus te deu vida? Morto espiritualmente. Deus te deu vida, viu? Então, neste milênio que nós estamos vivendo, irmão, Deus já tomou iniciativa, Deus já nos deu vida, Deus já nos reconciliou com Ele. Só que o retorno àquele paraíso inicial só vai se dar no último dia. No último dia, quando Jesus volta, então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os que estiverem vivos são arrebatados junto com os mortos e vão ao encontro do Senhor entre nuvens. Estarão para sempre com o Senhor. Ele destrói esse mundo, Ele cria tudo novo, novos céus, nova terra, e nós viemos com o Senhor e habitaremos para sempre com Ele. Então, o fato de você ressuscitar num corpo glorificado,
O fato de Deus criar novos céus e nova terra, o fato de você poder estar para sempre com o Senhor, isso significa o quê? Que Deus permitiu que nós tivéssemos direito outra vez a comer da árvore da vida. Quando Adão foi expulso, Deus bota anjo aí. Não pode mais o homem ter acesso à árvore da vida. Agora, Deus permitiu que nós tivéssemos acesso outra vez à árvore da vida, comer da árvore da vida, viver eternamente com Deus. Por isso que aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15, o Senhor disse assim, oi? Gênesis? Não, já li Gênesis. Já. Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olha só, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem são esses que têm o privilégio de lavar as suas vestiduras, o seu espírito, no sangue do Cordeiro? Aqueles que Deus predestinou para a salvação. A partir da morte de Jesus, a partir do sangue derramado, quando o sangue de Jesus tornou a nossa alma branca como a neve, nós passamos a ter o direito outra vez à árvore da vida, a vivermos eternamente com Deus. Amém? Versículo 15. Fora, entre na cidade pela porta, na igreja. Viu? Quem é de Deus entra pela porta, não pula a janela. Entrar pela porta é quando Deus, o cara está morto, Deus vai lá e dá vida a ele. Ele não pode fazer nada. Entrar pela janela é aquele que diz, não, bastou eu aceitar Jesus, já sou crente. Não fui eu que aceitei. Fui eu que tomei a decisão. Esse não. Esse aí está querendo pular pela janela, não pode. Só pode entrar pela porta lá frente. Não tem atalhos, né? Então... Oi? Pois é. Pois é. Está vendo como a senhora mesmo disse? Olha que contradição do ensino lá na igreja que eu vivo. Para a senhora ver que contradição, né? Bom, fora da igreja, ficam os cães. Olha quantos adjetivos pesados Deus usa com os filhos do diabo. Cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, vou recapitular. Os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são os que Deus predestinou para a salvação, os eleitos, as ovelhas. Só eles têm direito ao Espírito Santo. Só eles têm direito a entrar na igreja, a igreja como corpo místico de Cristo. Porque nós temos o hábito de dizer, eu vou à igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um templo. Que a tradição, né, acabou se tradicionalizando, chamada igreja. Não, igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. É o corpo místico de Cristo. Entrar no templo, qualquer um pode entrar. Qualquer pessoa pode entrar por aquela porta. Qualquer tipo de gente entra por ali. Ateu, filho do diabo, todo mundo pode entrar, está aberto. Agora, entrar na igreja é outra história, é outra coisa. Só os eleitos fazem parte da igreja. Só os eleitos têm o Espírito Santo. Só os eleitos apresentam frutos de um novo nascimento. Você está compreendendo? Então, tem que saber diferenciar essas coisas aqui, né? E para terminar, volte lá em Isaías, capítulo 65, né? 65, capítulo 65, versículo 25.
Olha que coisa linda aqui. Ele diz: olha como será no novo céu e na nova terra. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O que acontece hoje se colocar um lobo e um cordeiro? O lobo vai lá e mata o cordeiro. Devora o cordeiro. Disse, não, no novo céu e na nova terra, vamos pastar junto. Não vai ter animal devorando animal. Né? E o leão comerá palha como boi. Hoje o leão é um animal o quê? Carnívoro. Ele disse, olha, na nova terra vai ser igual o boi, só vai comer palha, capim. Você pode chegar junto dele, entendeu? Dar um cascudo nele, que ele não vai fazer nada com você. Desde que não seja muito forte, né? Não vai dar cascudo forte não, senão o leão... Né? Ele vai comer palha como boi. Soltos, animais. Você já imaginou isso? Isso aqui? Pó será a comida da serpente. A serpente hoje come animais, né? Sai para caçar de noite atrás do alimento, né? Senão a serpente não vai... A natureza, irmão, não será mais hostil à própria natureza. Não haverá mais animal devorando animal. Viu? Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, todos os efeitos negativos, perniciosos, terríveis, que a queda de Adão nos proporcionou, agora eles são completamente revertidos. Ó. Agora não vai haver mais um animal devorando outro animal, não haverá mais animal fazendo mal ao homem, o homem não fará mal ao animal, não vai haver gente morrendo de frio, não vai haver tsunami, onda gigante, como a gente vê aí toda hora, não vai haver terremoto, nada disso vai haver, viu? Não vai ter gente fofocando, falando mal de um, falando mal de outro, e não vai ter nada disso, irmão. Não haverá, que coisa, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não vai ter político roubando, não vai ter Renan Calheiros, não vai ter avião da TAM matando 200 pessoas ao mesmo tempo. Não vai ter, não vai precisar de avião, para que avião? Né? Com o corpo glorificado, você não vai sofrer danos ao teu corpo. Hoje, se você levar uma pancada, rebenta o corpo, né? Quebra o osso, corta, sai sangue. Com o corpo glorificado, você lembra quando Jesus apareceu aos discípulos? Que eles estavam reunidos numa sala? Jesus passou por onde? Pela parede. Que é isso? É um espírito, é o espírito. Disse, não, sou espírito, não pode olhar aqui. Olha meu corpo. Toca em mim. Não é nada de espírito, sou eu mesmo, em carne e osso. Só que agora é assim. Né? Tem pão aí? Tem peixe? Me dá um peixinho assado aí, me dá um melzinho aí. Mas passou pela parede. Então, irmãos, é isto aqui que está reservado para o povo de Deus. É isto aqui que está reservado para você. É isso aqui que nos aguarda, meu irmão. Você já imaginou que coisa boa isso? Você já imaginou que dádiva maravilhosa de Deus para o seu povo, para a sua igreja? Não se preocupe com a vida aqui e agora. Não. Se preocupe em viver uma vida santa em todo o teu procedimento, que Pedro disse. Aguardando que venha logo esse dia. Não fique se preocupando com bens materiais. Se Deus quiser que você tenha, Deus vai te dar. Se Deus quiser que você tenha. Por isso que Paulo disse o quê? Olha, tendo que comer, o que beber, o que vestir, estejamos o quê? Satisfeitos. Ele disse, aqueles que querem ficar ricos, caem em muitas tentações e ciladas, que afogam os homens na ruína, na perdição. O que é que mais se ensina hoje nas igrejas aí fora?
Você tem que querer ficar rico, você tem que querer ter o melhor automóvel, você tem que querer ter muito dinheiro, você tem que querer ser um grande empresário, você tem que querer a melhor comida, você tem que vestir a melhor roupa. Tudo o contrário da Bíblia. Aliás, foi assim que a serpente fez no Éden, né? Distorceu tudo e enganou Adão e Eva. Quantos estão enganados aí? Quantos? Né? Você vê, um povo inteiro enganado. Não, vai ter o arrebatamento, a igreja sai, ela não passa pela grande tribulação, aí vai ter a grande tribulação, vai ser uma nova oportunidade, já que não aceitaram por bem, vão aceitar por mal, muito sofrimento, aí o cara se rende, eu quero, eu aceito. Imagina Deus agir dessa forma, hein? Ah, não quer não? Pois agora tome, catapimba, pumba, bum, dá bolacha daqui, dá bolacha, aceita ou não aceita? Não, com muita pancada eu aceito. Que barbaridade! Aí depois Jesus volta, tudo contrário da Bíblia. E as pessoas, como não conhecem Bíblia, vão ouvindo essas besteiras dizendo amém. Amém, amém, amém. O diabo vai voltar com mais 7. Amém. Todo mundo diz amém que vai voltar com... Acreditam que é possível isso. Pastor Carlos, quer dizer então que a igreja... ela vai passar pela grande tribulação? Vai. Ai, Jesus, não, calma. Não precisa se apavorar, não. Pastor, mas a grande tribulação, ai, vai ser muito ruim. Não. Terça-feira que vem, eu vou falar sobre isso. Terça-feira que vem, a gente vai saber da grande tribulação, viu? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite.